boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Dentro de alguns instantes, nós vamos então iniciar a nossa live com a Elisa. Gerson. Olá, Marcos. Boa noite, bem-vindo. Bom Tudo vê-lo. bem? Bom. Prazer é todo meu. Tá escurinho aqui, né? Ah, Deixa eu ver tá, se tá melhorou. bom, tá bom, tá Tá bom? bom, tá bom. Posso tentar arrumar um abajur, mas eu não Acende tenho uma tomada. vela. Oi? Acende Uma uma vela. vela. Peraí, deixa eu ver se dá certo do abajur aqui. É que se eu tirar da tomada, eu posso trocar de tomada. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se dá certo. Meu equipamento é muito profissional. Ah, tá. Cuidado. Última geração. Da última geração. Né? Vem pra cá, vem. Aí o cachorro deita em frente à tomada. Vem pra cá, vem aqui. Pra cá, Santos. Isso, fica aí. Para, Santos. O... Deus do céu. Pronto. Que luzinha fraca. Não sei se melhorou. Melhorou um pouquinho? Bom, um pouquinho melhorou. Tá Bom, iluminado agora. também não tem muita coisa para ver. Iluminada. Muito bem. Falta a nossa A ti, convidada especial. estou checando se ela não chegou. Tá ótimo. Muito bom, Gerson. Eu estou de bico aqui. Que isso, de forma alguma, Marcos. É uma honra tê-lo aqui. Puxa vida. Hoje vamos ter 2 estrelas aqui. Você e a Elisa. Sei. Não. Muito bem. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Selma. Bom que você está aí. Vamos ver quem mais está aqui. Eu sou muito bem, Rosana. A Elisa já está chegando. Nossa previsão é começar às 19. Oi, Dani. E já são exatamente 19. A Começou a previsão. Voz do Brasil, né? Existe ainda, será? Existe. Oi, Só que Cássia. agora o horário é flexível. Cada rádio põe lá no horário. Tá. Ainda Não é tem, mais sim. obrigatório. É Gerson, obrigatório, mas é outro horário. legal. Gerson, quando nós estivermos em 3, Uhum. aí vou ter que virar a câmera de lado, eu acho, né? Não sei. Ah, Não sei também. eu Vamos ver. acho. Bom, eu acho que eu não sei também. Tá ótimo. Nós somos muito entendidos. Oi, Cássia. Muito bem, gente. Vocês vão ficar à vontade para fazer perguntas. A live deve demorar o quê? Uns 45 minutos, Gerson? Ah, mais ou menos. Porque não pode ultrapassar 60 minutos, né? Que É, ele, sem avisar, ele joga a gente para fora. corta. É isso mesmo. Então, às 7h30 eu tenho que sair. Tenho que me despedir. Aí eu deixo você com a Elisa. Na excelente companhia da Elisa. Elisa Cosaza, uma pesquisadora, a referência hoje no Brasil em pesquisas em meditação, é parceira de muitas instituições internacionais renomadas, é parceira de Harvard em suas pesquisas. E hoje, além de trabalhar com meditação, Elisa trabalha com esse tema que nos
empolga tanto, que é o equilíbrio emocional. E ela escreveu um livro e a gente quer que ela conte um pouco sobre esse livro. Então, é um livro que eu não li ainda. É legal entrevistar quando a gente lê o livro, né, Gerson? Você já leu? Já li sim. Sério, cara? Então você tem muitas perguntas para fazer. Nossa, o livro é muito bom. Ele. Deixa eu ver só um pouquinho, Marcos. Deixa eu só Tá, prestar atenção aqui, que eu não consigo claro. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá, aqui tá. Elisa Cosaza também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Aí Elisa pede para participar. Elisa, ou você manda uma permissão, Não, Gerson? ela pede para. Ela pede, né? Tentando ver aqui. Olá. Ela diz: solicitei entrar. Deve ter alguma solicitação. Deixa eu Eu ver tô... se eu. Eu acho que, como você que abriu, a solicitação deve ter ido para a BY, né? Eu não vejo Eu a tô vendo solicitação. aqui. Eu não estou conseguindo. Elisa, por favor, você pode pedir de novo, que ele não está conseguindo, não estou conseguindo achar aqui. Eu estou até tentando entrar, mas não vai. Bom, vamos fazer uma coisa? Eu vou Uhum. sair. Será que sou eu que estou atrapalhando? Não, você não Não? está atrapalhando, não. Tá. Vamos ver. A Elisa pede de novo. Muito bem. Rosângela entrou, solicitei entrar. E como é que você adquiriu o livro? Você foi no lançamento, Gerson? Eu não fui, Marcos, foi em São Paulo, né? Eu estou aqui em Campinas, eu acabei não indo, porque foi um dia que eu tinha aula também. Tá. Aí eu comprei pela internet. O livro é muito bom, viu? Ele aborda as emoções de diversas formas, desde da questão filosófica, questão científica, Que legal. evidências sobre o que acontece se a gente não consegue. Tá. Então, ô Gerson, a Elisa está dizendo que ela não consegue solicitar novamente. E eu Caramba, também não achei. Parece que o primeiro pedido está congelado. Pois é, Elisa, ele não chegou aqui, nem no do Gerson, nem no meu. Elisa, se você sair e entrar de novo, você não consegue pedir de novo, será? Vamos tentar. Eu não consigo solicitar novamente. Parece que o primeiro pedido está congelado. Aí a Cássia disse: não, professor, neste mais abaixo não inclui ela. Tá. Mas dá para fazer de três, você tem certeza, Gerson? nós já fizemos, Marcos, você lembra que a gente fez Ah, um. Nós foi. fizemos já. É mesmo. Muito bem. Gerson, eu perguntei, eu não estava prestando atenção, como que você adquiriu o livro? Eu comprei pela internet. Ah, tá. Então, Foi, acho que Mercado Livre, se não me engano. tá, tá. Legal. Mercado Livre, aqui tudo é Mercado Livre, cara. Hoje minha filha trabalha no Mercado Livre, a Carla. Tá. Caceta. Clica no mais da câmera na base da tela. Eu tô. Ah, tá aqui, ó. Achei agora. Eita, nós. Achou a solicitação? Achei. Ah, Já que deu bom. ok. Tá entrando. Ela tá Então, aqui já no corredor aqui. abre a porta para ela. Eba, Aí. Agora deu certo. Oi, eba. Elisa. Boa noite, Ouvindo? bem-vinda. Deve ser algum problema na rede, sei lá. Não, é a pecinha que fica entre o teclado e a cadeira. Mas agora deu certo. Obrigado, Elisa. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Elisa. Um prazer estar Bom, com você de novo. Bom, tá aqui o bom. livro, ó. Eba. Tá aqui, ó. Preciso depois pegar um autógrafo. Com autógrafo Bom, gente. vale mais. Sim.
Bem, gente, esse evento é um evento da Associação Brasileira de Yoga, né, a ABY. A gente tem esses eventos que acontecem às segundas, quartas-feiras do mês, a gente tem as lives, e no último domingo do mês a gente tem o aulão. Então, nesse mês vai ser no dia 28, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai ter um aulão comigo. Então, em breve a gente vai fazer a divulgação. Então, essas lives, esses eventos vêm com o intuito da gente divulgar o yoga, que é um dos objetivos da associação, é a gente divulgar o yoga dentro dessa tradição, né, levar o yoga para mais pessoas quanto a gente puder. Então, a associação ela vive, né, das anuidades, então todos esses eventos são abertos. A gente está hoje, né, eu peço até desculpa, a gente está com um problema no nosso site, então se você entrar lá, ele ainda vai estar um site desatualizado, as informações que estão lá não são informações atualizadas, então, mas a gente está já num processo de finalização. Então, daqui a algumas semanas, a gente vai ter já um site novo, um site bonito, né? Site mais fácil de ser navegado. Então, a gente espera a paciência de vocês. E eu quero agradecer imensamente, né? Porque eu fiz um pedido para vocês, aqueles que, né, em julho e agosto são os meses que nós temos as renovações, e muita gente fez, né, aceitou, fez o pagamento. Isso fez uma diferença, porque a gente tem que pagar o desenvolvimento do site, a gente tem que pagar os impostos, e isso ajudou muito. Se você ainda não fez e quer fazer, depois eu vou colocar aqui a nossa chave Pix é o CNPJ da associação, então é só fazer, mandar para o nosso e-mail, né, alguns dados que a gente precisa tanto para colocar nessa nova base de dados que a gente está desenvolvendo, como também para a gente fazer o recibo. Então, obrigado pela presença de vocês, pela ajuda de vocês. Hoje a gente está contando também com a presença do Marcos. Marcos hoje ele tem o papel também de ser presidente. A Elisa também é membro, né, ela é do corpo de membros da associação. E hoje a Elisa vai falar com a gente sobre emoções. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Queria agradecer muito, Elisa, agradecer muito o seu trabalho também. O Gerson faz um trabalho espetacular para que essa associação sobreviva, viva, né, e sobreviva e cresça cada vez mais. O Danilo está aqui assistindo. Obrigado, Danilo, bom que você está conosco. E antes que vocês perguntem, mas se a Elisa vai falar de cultivando equilíbrio emocional, o que será que isso tem a ver com yoga? Queria dizer que a Elisa conhece muito bem yoga, ela foi nossa aluna, fez o nosso curso, trabalha com meditação, faz pesquisas em meditação, então ela entende de vários assuntos, não é? O yoga é um deles. E em algum momento do nosso bate-papo aqui, acho que a gente vai falar dessa relação do yoga, já que estamos na BY, e o cultivando equilíbrio emocional. Mas obrigado, Elisa. É muito bom estar aqui com você. É um privilégio para a associação ter você como um dos nossos membros aqui, um dos nossos, enfim, sócios efetivos. Obrigado, Elisa. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de falar do livro e também falar de temas que eu gosto muito, como meditação e yoga. E certamente a gente tem uma relação, sim, entre essas práticas, né, e o equilíbrio emocional. Aliás, a gente sabe que muitas pessoas começam a praticar o yoga, né, e outras práticas de meditação também, por causa da saúde mental. Então, eu vejo, sim, essa relação próxima, né? E, felizmente, a gente tem, sim, esses efeitos, né, sobre a nossa regulação emocional, nossa habilidade de reconhecer as emoções e lidar melhor com elas. Legal, Elisa. Antes de falar propriamente do livro, eu acho muito legal esse nome, Cultivando o Equilíbrio Emocional. Cultivando. Cultivando como alguma coisa que a gente tem que fazer sempre. Não é alguma coisa que fez, está pronto e você larga lá. A gente cuida da plantinha, aduba, rega, canta, faz um monte de coisa e tem que cuidar sempre. É isso mesmo? Para que nós tenhamos o equilíbrio emocional, esse trabalho é um trabalho contínuo? Como é isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa, de tudo na natureza a gente tem que cultivar, inclusive a nossa saúde física e mental, né? Então, a gente pode não perceber, mas de alguma maneira nós nos alimentamos todos os dias, tomamos banho todos os dias, escovamos os dentes todos os dias, estamos cultivando a nossa saúde, né? Assim como você pode regar uma plantinha, a gente está regando todo dia esse nosso corpinho
e essa nossa cabecinha. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante a gente observar. Quanto melhor nós cuidarmos, se nós dermos um bom adubo para esse corpo e para essa mente, ela vai florescer. Se nós dermos só comida ultraprocessada, não fizermos atividade física, é, acharmos que yoga e meditação são uma bobagem e não nos nutrirmos dessas coisas também, provavelmente esta plantinha chamada ser humano vai murchar e vai acabar ficando doente. Legal. Eu vou passar daqui a pouquinho para o Gerson, porque ele leu o livro, ele tem mais perguntas, Elisa, mas eu ainda tenho uma curiosidade. Ah, yoga funciona muito mais como preventivo, mas hoje aplica-se o yoga como terapia. Então, em alguns casos, o yoga pode ajudar, mas sempre como parte de um grupo de disciplinas da saúde, nunca isoladamente. Quando a Uhum. gente fala em equilíbrio emocional, existe essa coisa da prevenção ou as pessoas buscam o equilíbrio emocional quando já perderam o pé, quando já passou da fase de prevenção e nós já estamos aí numa fase mais aguda, precisando de uma assessoria, de uma ajuda externa? Como é isso? Olha, existem os dois grupos de pessoas, né? Aquelas pessoas que, de verdade, muitas vezes elas não tiveram a oportunidade de entender que as emoções e a saúde mental precisam ser cultivadas. Isso é muito comum na nossa geração, né, Marcos, Gerson? A gente sempre cresceu achando que o negócio é trabalhar, ganhar dinheiro e se aposentar, não é isso? Pois é. Por enquanto eu trabalhei e me aposentei. Eu só trabalhei, nem me aposentei ainda. Mas brincadeiras à parte, eu continuo trabalhando ainda, né? Mas eu comecei a receber aposentadoria. Mas o que eu vejo é que as pessoas não colocaram no seu combo de vida a busca da felicidade, a busca do equilíbrio emocional, porque simplesmente isso não era valor. Isso era uma bobagem, isso era frescura de quem tinha tempo para pensar em bobagem, né? Mas o que a gente pode perceber é que tem também outro grupo de pessoas, geralmente de uma geração mais jovem, geração X, geração Z, que começaram a sofrer as consequências do descuido mental, né? E começaram, então, a cultivar esse equilíbrio emocional. Tem muitas pessoas que começaram, por exemplo, a fazer psicoterapia, né? Como um processo de autoconhecimento, começar a praticar yoga, começar os estudos sobre meditação e yoga, vendo os benefícios para a saúde física e mental. Então as pessoas começaram, opa, legal. Eu costumo dizer sempre daquela experiência na Índia, que a gente foi num congresso de yoga em Haridwar, e tinham vários gurus, né, importantes, e inclusive o próprio Iyengar, né, que talvez tenha sido uma das figuras mais importantes do século passado e do começo desse século, e um deles vira e fala assim, eu queria muito agradecer aos cientistas que estão aqui, porque graças aos cientistas, os indianos começaram a praticar yoga, Ah, por que causa das legal, evidências para a saúde, né? que A gente tem legal. uma ideia de que na Índia todo mundo pratica yoga, e nós aqui que já fomos para a Índia sabemos que essa não é a realidade. Mas agora, né, até por incentivos aí até governamentais, mas enfim, existe uma ciência que atrai as pessoas que precisam, né, desta mais céticas, mais racionais, talvez menos apaixonadas, né? E então nós temos essas pessoas que estão fazendo essas práticas e cultivando o equilíbrio emocional antes de adoecer. Legal, Lisa. Muito legal isso que você diz. Então, tem os dois grupos. Cultivando o equilíbrio emocional, tanto pode ajudar num processo preventivo, como numa fase mais aguda, como uma das ferramentas para ajudar uma pessoa a sair, sei lá, de uma depressão, de uma ansiedade ou alguma coisa assim. Existem técnicas do equilíbrio emocional, ele prevê sempre uma ação presente de um coaching, de alguém mais experiente, ou como é? A gente pode trabalhar, enfim, através à distância, é importante que a gente tenha
passado por algum um professor, enfim, como é isso? Então, eu vejo que existe a possibilidade de você ter o suporte de um profissional de saúde mental, em especial um psicólogo, um psiquiatra, mas também existe a possibilidade, principalmente no aspecto preventivo ou integrativo, quando se trata de um tratamento, mas quando a gente pensar em prevenção e principalmente promoção de saúde, a gente tem o grande papel dos professores de yoga e meditação. Professores idôneos, claro, né? A gente sabe aí de problemas que acontecem quando o professor não é realmente comprometido, não tem uma honestidade com a sua prática, né? Mas considerando um professor que tem honestidade com a sua prática, sem dúvida nenhuma, um professor de yoga ou meditação pode estar contribuindo e muito nesse processo de construção, né, do equilíbrio emocional. E eu Legal, diria entendi. mais, hoje em dia é o professor de escola também. Então, nós Legal. temos nas escolas um grande movimento de aprendizagem socioemocional e as escolas têm feito com que seus professores façam treinamentos, sejam treinados para levar para as crianças, inclusive, a, como reconhecer as emoções, como nomear as emoções e o que fazer quando você sente uma emoção difícil de manejar. Então, isso é muito, muito bacana, muito bonito da gente Legal. observar na saúde hoje em dia. Legal, Elisa. Eu pergunto isso, eu fiz o curso com Elisa e eu acho que fazer o curso, estar junto, é imprescindível no sentido da gente poder entender isso com um pouco mais de profundidade. Eu vou fazer a última pergunta, Gerson, e vou passar para Fica, você, tá bom? Porque eu fica à acho que eu já vontade, estou Marcos. Não, perguntando não, muito. Não, não, excelente, não. não, não. Você está Fique mais muito à preparado. vontade. Eu Não estou, não. gostaria de saber como é a história do cultivando do emotional balance. Como começa? Como é que isso se desenvolve? Como é que é isso? O, então, assim, dos treinamentos para ajudar as pessoas, né, a regular suas emoções é o Cultivating Emotional Balance. Inclusive, no livro tem um capítulo que foi escrito por uma das criadoras do Cultivating Emotional Balance, que é a Ivy Ekman, filha do famoso pesquisador Paul Ekman, que também contribuiu para definir as características dos personagens do desenho Divertidamente, né? Então, a Ivy Ekman escreve o capítulo no nosso livro sobre o Cultivating Emotional Balance, que é um programa que foi criado a princípio a pedido do Dalai Lama, e queria muito saber se técnicas provenientes, né, do Oriente, técnicas meditativas poderiam nos ajudar, ocidentais, a lidar com as emoções destrutivas. E para isso, o Paul Ekman e o Alan Wallace e a Ivy Ekman decidiram criar o protocolo, né, o programa Cultivating Emotional Balance, que passou por um processo de pesquisa, de publicação científica, e hoje em dia nós temos muitas pessoas formadas, né? Eu e a Giane Pires somos as instrutoras que formam, então, professores do Cultivating Emotional Balance em língua portuguesa. Legal, legal, Lisa, parabéns. E é um belíssimo curso, gente. Gerson, passo para você. Depois eu vi que tem umas perguntas aí no chat e a gente daqui a pouco abre. Tá. Tá. O pessoal, se vocês quiserem participar, eu estou de olho aqui. Se quiserem, mandem as suas perguntas, né, para a Elisa. Comentar um pouco desse livro, Elisa, que assim, eu achei fantástico, porque vocês abordam as emoções de várias formas, desde a questão filosófica, a questão mais científica. Isso, né, a gente vai percebendo a questão dentro do Ocidente, dentro do Oriente, como que você lida com essas emoções, porque como você colocou, né, agora há pouco, nós, né, a nossa geração, era mais ou menos assim, engole o choro, homem não chora, você não podia, né, você não tinha mecanismos de lidar com essas emoções, então você tinha um monte de emoções e de repente você não tinha o que fazer com isso. Eu fui aprender, de uma certa forma, a lidar com isso exatamente nas práticas do yoga. Eu comecei a me colocar nas posturas e, de repente, havia essa inundação de emoções. E o que a gente faz? Então, esse contato com as emoções aconteceram muito nessas práticas. Depois vem a compreensão, compreender aquilo que eu estava sentindo.
e tentar ter uma perspectiva. O que eu faço com isso aqui, né? De repente, praticamente não existia muita coisa, às vezes é só um autoacolhimento. Então, mas hoje, né, você está colocando que hoje a gente já tem isso nas escolas, já tem, mas eu acho que, eu vejo, né, não sei se é de uma forma distorcida, que algumas emoções a gente tende a fugir, né, você até coloca, eu acho que foi você no seu capítulo, você fala do drive, né, das emoções básicas que a gente tem, e a tristeza é uma delas, a tristeza é uma emoção, né, que a gente acaba tentando fugir ao máximo disso. A gente tenta se esconder da emoção, da tristeza. Quando a gente se esconde da tristeza, isso realmente é uma forma salutar de lidar com isso aí, para evitar até as pessoas falam, eu não quero voltar naquele espaço, naquele local, né, se referindo a uma depressão por meio dessa tristeza. Quando eu lido com a tristeza, isso pode ser maléfico ou é benéfico quando eu faço isso? Principalmente com relação à tristeza. As outras a gente pode conversar depois, mas a tristeza seria algo que a gente tem que evitar a todo custo? Não, a gente não. Na verdade, a gente não tem como evitar que uma emoção aconteça. O que a gente pode fazer é, uma vez que eu perceber a emoção em mim, eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa, de lidar com essa emoção. Mas eu não consigo impedir. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Opa, eu acho que deve ter dado uma. Cortou um pouquinho, Então, cortou um pouquinho. uma emoção é que caiu a luz aqui e voltou. Graças a Deus que voltou. Uma emoção, a gente não tem como impedir que ela aconteça. Isso é o primeiro. Então, o que eu preciso? Eu preciso reconhecer que ela está acontecendo para que eu possa manejá-la. É essa a história, né? Eu tenho uma opção do que fazer com a minha emoção se eu perceber que ela está em mim, né? Perceba eu ou não, ela vai estar ali e, de alguma maneira, ela vai modelar o meu comportamento. Por isso é muito importante perceber e não há como a gente negar e jogar fora, né? Ela vai estar ali presente. As pessoas associam tristeza com depressão, mas são coisas diferentes. Muitas vezes a pessoa que está passando por um processo de depressão, ela nem vai relatar exatamente uma tristeza, mas talvez mais um vazio, né? E é muito importante observar que ela está ali presente, por exemplo, num processo de luto, né? Quando a pessoa tem uma perda importante, a tristeza vai estar presente, ela faz parte do processo. É importante perceber que ela está ali e aproveitarmos como uma oportunidade de crescimento. Uma experiência que pode nos permitir crescer enquanto seres humanos. Interessante o que você disse, Elisa, no sentido de que importante primeiro é reconhecer que existe emoção. Mas existe uma técnica, porque eu entendo, a gente tem a emoção e muitas vezes a gente disfarça a emoção. Parece que faz parte do nosso dia a dia você se mostrar mesmo que esteja diferente daquilo que você é. Então a gente demonstra alegria, tira 1000 fotos, coloca no Instagram, todo mundo dando risada e mostra aqui, mas às vezes por dentro não é bem assim. Eu tenho um amigo que quando ele está muito alegre, até mesmo eufórico, eu sei que é um dos piores dias dele, que ele está realmente o contrário disso. Como é que a pessoa reconhece a emoção ou entra em contato? Porque muitas vezes não entra em contato porque não quer ter aquela emoção. Não é? Uhum. Como é que faz isso? A primeira coisa é, assim como as práticas de meditação e yoga, a gente precisa ter uma constância. Aprender sobre as emoções depende de nós pararmos e observarmos como estamos nos sentindo. Basicamente, as emoções, elas provocam movimentos, emoções, os movimentos. Né? A partir do momento que eu sou capaz de perceber os movimentos que a emoção me causa, eu sou capaz de reconhecê-la. Pode ser um frio no estômago, um calor,
uma contração, uma tensão ou um relaxamento, né? Então, esse conjunto de coisas que acontecem no nosso corpo e também na nossa mente, por exemplo, se eu estiver com raiva, provavelmente eu vou ter uma agitação mental, eu vou entrar em ruminação, até eu conseguir resolver essa raiva. Então, é muito importante perceber e reconhecer esses padrões. E a partir de então, nós temos, de novo, uma oportunidade de escolher como responder, ao invés de simplesmente sermos arrastados pela automaticidade, arrastados pelos nossos padrões de respostas comportamentais. Legal. Gerson. No livro, né, se coloca algo que é hoje entendível, né, que é a questão da influência dos intestinos com relação ao cérebro e em relação às emoções. Você pode falar um pouquinho sobre esse caminho, né, ou esse envolvimento dos nossos intestinos com relação às emoções? Na verdade, esse foi um capítulo escrito pela minha ex-aluna de doutorado, Ana Paula Porte, né? E ela vem estudando e trabalhando muito com a experiência somática. Inclusive, como um processo terapêutico para pessoas que têm transtornos mentais, né? Então, muitos psiquiatras têm indicado pacientes para ela, inclusive, para trabalhar com essas questões somáticas. Por exemplo, se você tiver um processo emocional muito forte, talvez você tenha um desarranjo intestinal, não é isso? Vamos começar Sim. pela parte mais grosseira, né? Que é ver o estômago que pode doer. Outras pessoas não conseguem se alimentar quando elas se sentem de alguma forma abaladas emocionalmente. Mas tem também aquelas questões um pouco mais recentes, né, da descoberta das nossas vísceras, né, produzindo, por exemplo, neurotransmissores como a serotonina. Boa parte da serotonina que nós produzimos no corpo é produzida pelo intestino. A microbiota, os micro-organismos que estão no intestino, podem afetar o nosso humor e a nossa saúde. Existem, inclusive, algumas terapias que são baseadas em transplantes de microbiota intestinal, né, para tentar ajudar a pessoa a melhorar, inclusive, o humor. Então, tem várias questões aí. Resumindo a história, para entender que se a gente tem até serotonina no intestino, nós realmente somos uma integridade, não é só o cérebro separado do corpo, né? É a mente e o corpo. Ok, didaticamente é legal a gente entender o conceito mente e o conceito corpo, mas na prática somos mente-corpo, corpo-mente, mente-corpo, corpo-mente o tempo todo. Elisa, conta um pouquinho do livro. Você disse que a Ana Paula escreveu uma parte, Ana Paula Portes. Como é o livro? Ele é uma coletânea de artigos? Como compra o livro? O Gerson já deu a dica que comprou pela internet. Isso, dá para você comprar pela editora Manoli, ok? Ou na Amazon e outras distribuidoras. A gente sempre pede para a pessoa, se ela puder comprar na editora, é uma boa, porque as distribuidoras realmente acabam comendo uma boa porcentagem, né? E as editoras hoje em dia, elas têm grande dificuldade aí, né? Por causa disso. Mas, de qualquer maneira, está presente na Amazon, em outras distribuidoras e na própria editora Manoli. O livro Emoções Como Lidar, ele foi escrito a convite da editora. Eles me pediram para escrever um livro sobre emoções e me perguntaram se seria possível escrever um livro que fosse tanto para profissionais de saúde, que é a especialidade dessa editora, mas também, será que não daria para pessoas leigas compreenderem, ter uma linguagem que fosse suficientemente boa para isso? E eu acredito que os autores dos capítulos conseguiram isso. Eu escrevi 2 dos capítulos, os outros capítulos foram escritos por convidados, e ele foi estruturado da seguinte maneira. Primeiro, a gente começa com a filosofia. Né? Então, qual a visão da filosofia ocidental, dos filósofos do Ocidente, gregos, romanos, sobre as emoções? Qual a visão dos filósofos orientais, budistas, hinduístas, sobre as emoções?
E esses 2 capítulos foram escritos por um filósofo, né, que é o Guilherme Romano. O capítulo, como eu falei, sobre essa relação microbiota, o eixo do sistema nervoso central, periférico, foi escrito por uma aluna minha, Ana Paula Porte, que fez o doutorado em neurociências. Temos também um capítulo sobre como Antônio Damasio, um dos grandes neurocientistas ainda vivos, né, pensa sobre as emoções e sentimentos. E quem escreveu foi o Guilherme Brockington, que trabalhou com Antônio Damasio. O capítulo sobre Cultivating Emotional Balance foi escrito justamente pela própria Ivy Ekman, que é uma das criadoras do programa. Já aproveito para dizer que o prefácio foi escrito pela Emiliana Simon Thomas, que é a diretora do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia, no campus de Berkeley. Né? Também nós temos a Ana Maria Zampieri, que é uma grande especialista em atendimento a catástrofes, e escreveu Como lidar com emoções extremas, quando elas acontecem em situações extremas como catástrofes. Terapia cognitivo-comportamental, que é uma das modalidades terapêuticas mais, vamos dizer assim, faladas atualmente, né? Foi escrita pela Isabel Vaz, que coordena a pós em terapia cognitivo-comportamental no Einstein, né? O Cândido Moreira, que é um psiquiatra bastante experiente, escreveu Quando um desequilíbrio emocional se torna transtorno mental. Eu acho que esse é um dos capítulos que as pessoas têm mais curiosidade, né? Como é que eu sei que eu preciso de ajuda de um profissional de saúde mental? A Giane Pili escreveu um lindo capítulo sobre autocompaixão e compaixão. Lembrando que Giane tem treinamentos nessa área com grandes mestres, em especial do budismo, né? Eu escrevi 2 capítulos, um sobre práticas meditativas e as emoções, então como utilizar as práticas meditativas para nos ajudar a lidar com as emoções, e eu escrevi uns capítulos polêmicos que é sobre se as emoções são universais ou não. Que hoje em dia a gente tem pesquisadores que têm esse pensamento de que as emoções são universais, ainda é a maioria dos pesquisadores da área, e outros que não acham que as emoções são universais. Deixa eu só ver se eu não esqueci, não cometi nenhuma gafe, não esqueci nenhum dos autores. Não, estão todos aqui citados. Elisa, o que você quer dizer assim? Emoções são universais ou não são universais? Eu não entendi. As emoções, boa parte dos pesquisadores acredita que é possível reconhecer as emoções nas diferentes culturas, etnias, porque elas se expressam de uma maneira mais ou menos universal. Então, mesmo que eu vá conversar com um aborígene de alguma maneira, eu vou conseguir perceber se ele está alegre, triste, e ele também vai ser capaz de perceber se eu estou com nojo, com raiva, ok? Então, algumas emoções seriam universais. Não todas as emoções, mas para o Ekman são 7 emoções, das quais ele desenvolveu no desenho divertidamente as 5 principais, né, do desenho: alegria, tristeza, nojo, raiva e medo, tá? Mas alguns outros pensadores, como a Lisa Barrett, ela não acredita que elas são universais, que elas têm muito mais características individuais e culturais, né? É claro que existem influências culturais, mas eu sempre costumo lembrar, para simplificar muito a história, você tem pet em casa, não tem, Marcos? Tem. Você teria coragem de ter um cachorro, ainda mais você que gosta de pastor alemão, se você não fosse capaz de perceber se ele está com raiva, Não. né? Se ele está triste ou alegre, não é isso? É. Então, eu vejo então que, principalmente os antropólogos, né, biólogos evolucionistas, têm uma visão bem mais a favor das emoções universais. Que legal. Bacana, Elisa, gostei. Diga, Gerson.
Tá. No seu capítulo, você fala sobre a questão das práticas meditativas, como que elas podem contribuir para que a gente tenha um equilíbrio. Você poderia comentar um pouco como que a gente consegue fazer isso pela meditação, esse equilíbrio? Então, em primeiro lugar, eu acho que vale a gente entender que são meditações. Mesmo dentro do yoga, tem diferentes tipos de práticas meditativas. Se você vai para traduções budistas também, né? Então, cada tipo de prática poderia contribuir para um domínio do equilíbrio emocional. Então, tem aquelas práticas que nos ajudam a aquietar, existem aquelas práticas que nos ajudam a desenvolver um coração mais generoso, né, como as práticas das qualidades do coração. Existem aquelas práticas que nos fazem refletir sobre nossas motivações e propósitos. E existem também aquelas práticas que nos permitem questionar e avançar no entendimento da realidade, né? De termos mais equilíbrio sobre o que realmente está acontecendo, ao invés de ficarmos caindo tanto em elucubrações, fake news, né? Teorias conspiratórias, enfim. Né? Mas qual é a natureza da realidade, inclusive quando pensamos nos fenômenos que acontecem na vida, né? Então, Legal. tem diferentes conjuntos de práticas meditativas. As pessoas que estão no início desse caminho, né, sobre meditação, elas geralmente acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. Eu posso garantir para vocês que à medida que vocês forem se aprofundando mais no conhecimento das práticas, vocês vão se apaixonar e encontrar um caminho extremamente rico, né? E essas práticas vão contribuir em diferentes aspectos do equilíbrio e de uma vida melhor, né? De uma boa vida. Legal. Interessante você falar boa vida, não é? Eu percebo o indiano, ele faz muito jogo com as palavras, não é? Então, há pouco tempo eu falava sobre qualidade de vida e depois eu disse, se eu fosse pensar como um indiano, eu trocaria qualidade de vida por vida com qualidade. Eu trocaria fazer o que gosta por gostar do que faz. Eu trocaria a boa vida por vida boa, né? Boa vida Uhum. me parece aquele bom vivan que fica lá e o vida boa é a Isso, vida que vale a sim. pena. Gostei do seu termo. Sim. Só um comentário, tem aqui, a Karina perguntou como praticar yoga sozinha? É possível ou precisamos de um auxílio de profissionais? Vou responder para a Karina, depois eu Uhum. abro para o Gerson e para a Elisa. O que eu acho, Karina, é, no começo a gente precisa de um profissional para que a gente possa compreender os fundamentos da técnica. Não é tanto uma questão de ver num livro uma postura e tentar imitar aquela postura, mas existe um fundamento por trás, uma filosofia por trás de como se deve praticar. A partir do momento em que a gente entendeu e tem esses fundamentos, é muito bom que as pessoas pratiquem sozinhas. Então, num primeiro momento, é bom ter uma orientação. Depois, além da orientação, além de ir à academia ou de fazer aula online, seja como for, é bom que a pessoa também comece a praticar por sua conta. Essa independência é importante. Eu não sei se ela fez a pergunta para a Elisa, para o Gerson, enfim, mas ela pôs especificamente aqui no caso do yoga. O que vocês acham? Não, eu acho que você é o mestre, Marcos, e é isso aí mesmo. Obrigado. Mas você é entrevistada. Eu estou aqui de intruso, né? De forma alguma. Bem, pessoal, a gente já está com 40 minutos de live, a gente já está caminhando para o encerramento. Se alguém quiser ainda fazer algum tipo de pergunta, por favor, fique à vontade. Legal. A gente já A está. Thaís fez uma observação. Ela disse que maravilha. Eu entrei em doutorado em educação, queria pesquisar sobre o tema yoga e educação, mas não consegui muito apoio. Fiquei feliz em conhecer você, Lisa. Vou procurar seu livro. Muito legal. Legal.
E É, aqui alguém disse que dá aula de yoga em escola pública em Brasília. Parabéns, Andressa, belíssimo trabalho. Desculpa, Elisa, cortei você. não, é isso mesmo. Eu acho que poder trabalhar numa escola, o yoga e a educação é um caminho muito, muito interessante. Legal. Tem uma pergunta aqui que surgiu, da Mari, que ela fala: descreva uma técnica respiratória que fortaleça a nossa mente e corpo, ou algum exercício físico que nos equilibre. Vou passar para a Elisa. Olha, eu acho que toda atividade física feita de uma maneira bem orientada, de alguma maneira vai ajudar no equilíbrio emocional. Aliás, eu não conheço tratamento de transtorno mental hoje em dia em que o psiquiatra não recomende fazer também alguma atividade física além da medicação, além da psicoterapia. Então, a parte de atividade física, hoje em dia, ela está, vamos dizer assim, no combo, né, do cuidado da saúde mental. Legal. Só uma coisa, como a Marise coloca uma técnica respiratória e depois algum exercício, eu concordo plenamente com a Elisa, Marise, no sentido de que não existe um exercício, não existe uma técnica mágica, não existe um mantra mágico que vai solucionar todos os problemas. Ainda que o mantra tenha sido passado por um guru, isto é uma técnica que, com um conjunto de tantas outras coisas, vai nos ajudar. Então, a prática do yoga, só a prática, sem as condutas adequadas, também vai ser pouco. Não é? A prática da meditação, se ela está muito desconectada do nosso dia a dia, então é um conjunto de coisas, não teria uma técnica. Eu não conheço ninguém que só porque ficou fazendo asanas, 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 de repente se iluminou. Então, a pessoa tem uma vida adequada, uma conduta adequada, e ele incorpora aquilo nas outras 23 horas, além do tapetinho. Então, não teria, assim, Marise, uma técnica. Olha, você respire profunda e lentamente, isso acalma, tá bom, acalma. Mas se você trabalhar como prevenção, se você tem uma prática regular, constante, é muito mais interessante, você vai ficar mais refratária a esses estados, mas não ninguém está imune a cair nesses estados, porque, como a Elisa disse, tristeza faz parte da nossa vida, reconhecer que estamos num momento triste, tudo isso faz parte, enfim, tudo isso acontece. Então, a prática regular, como uma prevenção, acho que é muito mais interessante. Eu acho que não era bem isso que você queria ouvir, né, Marise? Mas é o que eu tinha que falar, não sei o Gerson, o que ele tem aí. Realmente não existe uma fórmula única, né? Se existisse, nossa, a gente ia por ela, né? Mas é um conjunto de coisas, né? Que passa tanto pela questão da atividade física, da sua prática meditativa, da sua alimentação, do seu convívio social. Então, é um apanhado de coisas que no final das coisas, desse apanhado, né? A gente tem um resultado, que pode ser um resultado muito bom. Então, assim, realmente seria muito bom se a gente tivesse uma pílula mágica, né, que a gente fosse lá e já bastasse, mas na vida não é bem assim. Uhum. Tem mais uma pergunta, posso passar? Não, Elisa, desculpa. eu só queria complementar. Hoje eu tenho 56 anos. E eu posso dizer uma coisa. É muito bom a gente chegar numa certa maturidade e poder, então, ter uma autoridade para falar alguma coisa, né? O que eu posso dizer é o seguinte: enquanto a gente buscar caminhos curtos, nós estamos perdendo o tempo de florescer, de verdade, de cultivar saúde física, mental, social, espiritual. Então, é entender que é o cotidiano, é o dia a dia, é aquele passo a passo, é a técnica respiratória, mas prestar atenção no seu corpo, ver como você está cuidando das pessoas, cuidando de si. Não existe uma mágica. Sempre que oferecem mágicas, olha, essa técnica especial, sai fora. Boa.
Bom, a gente já está ultrapassando o limite que a gente, de tempo que a gente ia Eu colocar. vi aqui algumas perguntas, né? Gente, também, não tenham preguiça, leiam o livro. Eu acho que é o melhor caminho, né? Não tem como resumir um livro, né, na live. Eu acho que eu já resumi bastante coisas aqui, mas não tem jeito, tem que ler, estudar, ler, reler. Tem referências em todos os capítulos, no mínimo 15 referências. Tem capítulos que tem mais de 50 referências. Vai atrás delas, estuda, né? Não tem muito outro jeito. Não existem atalhos, né? Uhum. Tá. Bom, a gente já vai finalizar, Elisa, Marcos e pessoal. Elisa, você gostaria de fazer suas considerações finais para nós começarmos então o encerramento, por favor? Eu acho que eu só vou reforçar o que eu acabei de dizer. É, realmente tenha uma prática diligente, disciplinada, incorpore uma boa rotina na sua vida, em termos de observar o que acontece com você, como que você toma suas decisões, né? Eu acho que é isso que vai nos podendo dar uma melhor qualidade de vida. Eu estou lendo um livro também muito legal, Life in Three Dimensions, eu acho que não tem ainda em português, é A Vida em Três Dimensões, que fala sobre justamente a boa vida, né? Como é que é ter uma vida boa ou uma boa vida? E o autor é um pesquisador na Universidade de Chicago, e ele comenta que tem três coisas que você tem que pensar. Uma felicidade, não aquela baseada em prazeres momentâneos, hedônicos, mas cultivar uma felicidade mais genuína, ver o que você realmente pode fazer de contribuição para o mundo, né? A outra é propósito, ter propósito ou propósito de vida. Esses propósitos, é claro, vão mudando de acordo com o seu momento de vida. E a terceira, que é algo muito legal, procure ter uma vida interessante, né? Até o autor comenta que ele estava atrás dos dois primeiros pilares, né? A felicidade mais autêntica, beleza, do que eu posso contribuir com o mundo. Estava atrás dos propósitos, mas ele sentia que estava faltando alguma coisa. E aí essa coisa era buscar uma vida interessante. Psicologicamente desafiadora, inclusive, né? Então não é para Legal. evitar emoções, etc. Não. Tá aí, tá difícil, vamos lá. Então vamos ver com o que a gente pode fazer a partir dessa dificuldade. Muito legal, muito legal. Você me faz lembrar, quando fala em vida interessante, uma frase do professor Hermógenes que diz assim: a gente deve praticar yoga para ser melhor para os outros e não para ser melhor do que os outros, não é? Então, para ajudar mais os outros. Muito legal. Gente, eles começaram a fazer pergunta agora, Gerson. O pessoal estava tímido no começo e agora vieram perguntas muito interessantes, mas tem um problema. A gente começou um pouquinho antes das 7, né? Então, depois de uma hora, a live cai, querendo ou não. Não é? Enfim, só para uma mensagem final, aqui alguém pergunta: será que durante as crises também as práticas de yoga podem ajudar ou só como prevenção? Não, elas ajudam nos dois sentidos, mas é mais inteligente a gente atuar como prevenção. Não inteligente no sentido, quem não fez como prevenção não é isto, mas ela é mais efetiva, ela funciona melhor, mas também quando estamos em crise, aí como uma das coisas, não é muito importante ter os amigos, é muito importante ir na igreja conversar com o pastor, com o padre, com o rabino, é muito importante ter o terapeuta, tomar o remedinho se ele mandar tomar, um conjunto de coisas é que vai nos ajudar a sair de uma crise. Eu concordo com a Elisa plenamente, né? Então, fazer da nossa vida uma vida interessante. O professor Basílio diz muito, e o que é interessante, o que é o importante? Importante é saber o que é importante. Então, fiquem com essa pergunta, né? Faça aquilo que é importante. O que é importante? O importante é saber o que é importante. E é claro que é uma resposta muito pessoal, o que é importante para cada um de nós. Muito obrigado, Elisa. Gerson, falta a sua mensagem. Obrigado, Elisa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos.
Sim, é uma grande honra ter a Elisa aqui com a gente, tanto na associação como hoje nessa live que a gente está promovendo. Agradeço muito, Elisa, muito obrigado. Adorei seu livro. Sim, é um livro que realmente vale a pena ler, porque ele não é um livro só dentro de um aspecto, mas ele tem vários aspectos. Então, você pode ler, reler, se quiser se aprofundar, como a Elisa falou, tem toda a referência aqui, você pode ir atrás, se aprofundar nesse tema. Para quem falou que estava fazendo doutorado, né, eu acho que é uma boa fonte de referência estar aqui. Então, assim, muito obrigado, Elisa, pela sua participação. Obrigado, Marcos, por estar aqui junto. Obrigado a todos. No dia 28, um domingo, às 9 horas da manhã, a gente vai ter um aulão. Se você quiser ser associado, associada à ABY, por favor, entre em contato com a gente pelo e-mail atendimento@aby.org.br. Aí lá a gente vai conversar, se você precisar de alguma coisa, alguma informação. Como eu falei, o site, eu acredito, né, Marcos, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, a gente vai ter o nosso site novo, site já bastante funcional. Eu peço desculpas novamente para quem está tentando acessar, está vendo que o negócio não está realmente dentro daquilo que é o padrão, a gente não está conseguindo fazer atualizações, então está tudo desatualizado, inclusive essa live a gente não consegue postar, a gente não consegue fazer as postagens dos novos eventos que a gente está fazendo, então acho que parou lá no evento de maio, né, dia 10 de maio, que a gente teve o primeiro evento científico. Inclusive, a Elisa, ela faz parte do nosso grupo, né, de ciência lá da ABY também. Então, eu só quero agradecer a todos que tenham uma boa noite, uma vida muito feliz e que realmente busquem, se precisarem ajuda, se precisarem, busquem realmente profissionais para que te auxiliem. E assim, terminamos a nossa prática de hoje. Nossa prática não, nossa live de hoje. Acostumado a falar tanta prática, acabei a prática agora há pouco. A Fá está perguntando o nome do livro. O Gerson já escreveu algumas vezes aqui. Emoções de comunidade. Emoções de comunidade. É o nome da live, do tema da live também. Se você não se lembrar, busca a propaganda da live. Então. E tem e-book para quem não quer o livro físico, tem e-book também. Que legal. Para baixar no Kindle. Que bom. Muito bom. Obrigado, Elisa. Falou, obrigado, gente. Gerson. Tchau, tchau. Namastê. Tchau. E a live fica gravada, então vai estar lá. Se Deus quiser, se tudo der certo, vai estar lá no nosso Instagram, tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite.